identificação. Então vou escrever aqui identificação, mas nessa identificação é porque a primeira coluna e a segunda estão unidas, então faço o mesmo. Clique e marque. Vá em layout, mesclar e escreva aí identificação. Então vou escrever aqui identificação. A seguir, o que aparece? Avaliações, que é a primeira, segunda e a terceira coluna. Primeira, segunda e terceira, vou marcar assim, vou unir, escrevo aqui avaliações. Entretanto, as últimas duas estão unidas. Aqui, a primeira e a segunda, vou unir. Ok? E o resultado também, fazer o mesmo. Clico, uno e vou unir aqui. E vou colocar aqui a média e a seguir o resultado. Ok? Só para continuar, temos aqui essas palavras mal escritas. O processo é aquele, clica no meio da palavra, clica no lado direito do mouse, aparece aqui a palavra correta. Então vamos dar continuidade aqui. Depois aqui vem número ou identidade ou ID, quer dizer N. E tem aquele símbolo do N, quer dizer do número. Para achar ele tem que ser no inserir, símbolos. Símbolos, clica em símbolos e aparece aqui logo de cara porque eu já usei. Se não aparecer, procurando mais símbolos e procurem ele. Tenho aqui, eu clico em inserir e ele já inseriu, está aqui. Ou ID. Então fica assim. A seguir eu coloco aqui os números, que é 771, 7071, 7072, assim sucessivamente. Ok, assim já preenchi. A seguir, nome completo, nome completo. Ok, a seguir, então há uma necessidade de alocarmos esta tabela da melhor forma possível. Então, como isso funciona? Percebam que, por exemplo, estão a ver aqui os nomes ou ID, aliás, os números ou ID são menores, então há uma necessidade de diminuirmos esse compartimento. De tal maneira que, se eu diminuir aqui, aqui fica perfeito. Então, como faço? Eu levo o mouse até esta linha, ele vai se apresentar desse jeito, e não assim, e nem assim, mas sim assim. Então, clico duas vezes e diminuo. Estão a ver que ele ajustou. Ficou bonitinho. Então, feito isso, se quiseres, por exemplo, posicionar estes textos para o meio, no centro, então é só marcar, por exemplo, podes marcar tudo isto. Clique exatamente nessa borda, mas se você marcar a tabela inteira, então vamos aqui no layout, temos aqui posicionamentos de texto, alinhamento de texto, eu vou colocar ele no meio. Então fica assim, tudo fica mais centralizado, fica mais no meio, fica mais bonitinho. E a única coisa que eu gosto de centralizar, aliás não centralizar, é o nome. Então vou marcar só os nomes para não ficar no meio e vou colocar para o lado esquerdo. Então fica assim. Só com o Armando Tivani, estão a ver que o nome dele é um bocadinho mais largo. Há uma necessidade de diminuirmos aqui ou aqui. Então eu vou diminuir aqui, mais uma vez um bocadinho, e ele fica ajustado. Então aqui os nomes, aqui estão mal escritos. O Tivani não existe na língua portuguesa, então só vamos ignorar mesmo. Vou ignorar aqui. Então tem aqui excluído, precisa de uma acentuação. Aqui idem. Então a pauta, o primeiro teste, assim, vou colocar em negrito. Aqui também idem, vou colocar em negrito. E identificação em negrito. E feito isso aqui, existe uma cor na pauta, que é este compartimento. Então eu vou marcar a partir de pauta até no fim. Eu não vou largar o mouse até no fim, ele vai marcar todo o compartimento.
Então vou por aqui na base. Estão a ver este baldinho nesse compartimento do parágrafo? Está a deitar tinta, parece que está a deitar tinta. Então procuro por uma cor que lhe agrade. Eu gosto muito do amarelo porque é mais destacável, então coloco amarelo. Ficamos assim. Então vamos aqui no teste. Diz o seguinte: a linha A. Ordena a tabela pela coluna nome, primeiro teste, trabalho, teste 1 e trabalho pela ordem descendente. Então vou para aqui. Nome completo, trabalho, aqui assim. Vou marcar. Só para confirmar. Nome completo, primeiro teste, segundo e trabalho. Primeiro teste, o nome completo, primeiro teste, segundo teste e trabalho. Pela ordem descendente, ok? Então eu marco. Se você já marcou, vá para a base. Tem aqui A a Z. Então se você consegue ver, clique. Aqui existe aqui crescente e descendente. Então eu disse que aqui tinha que ser descendente. Então clique em decrescente, porque esse português é diferente. É brasileiro, mas é decrescente. Então clique e clique OK. Descendente. Já está feito. A seguir, aqui diz o seguinte: insira 2 linhas abaixo para inserir 2 novos estudantes. Número 77, que é Vera Martins, e número 78, o Gil Antunes. Então vou para aqui. Eu no fim, porque eu quero colocar 2 na tabela abaixo. Então clico na última linha e vou em... Tem aqui inserir acima. Nós não queremos inserir acima, mas sim inserir abaixo. Assim como está a pedir aqui no teste. Insira 2 linhas abaixo para incluir 2 novos estudantes. Então, clica em inserir abaixo uma vez e 2. Então aqui fica 7077 7078. Aqui é Vera Martins e Gil Antunes. Gil Antunes. Então as notas aqui tu tinhas que inventar. Podias inventar uma nota qualquer. Ok. Podias inventar assim. Então fica desse jeito. Só para continuar, nós temos aqui 3 ilustrações. Insira um Smart Art em hierarquia que contenha um CEO, um DG, um chefe de contabilidade, recursos humanos e chefe dos guardas. Então aqui no 3, no fim, tens que colocar 3 Smart Art. Nova linha. Eu vou inserir um Smart Art. Para inserir, eu vou inserir na parte superior, inserir o que? Um Smart Art em hierarquia. Vou escolher o primeiro e clico OK. Ali está a pedir um CEO. Então vou clicar aqui, vou colocar aqui um CEO, um diretor geral, vou colocar aqui DG, depois chefe contabilidade, depois chefe de recursos humanos, do RH e chefe dos guardas. Guarda, chefe. A seguir diz o seguinte: insira uma marca de água em texto com dizer ismo. Então vamos aqui, alocar uma marca de água. Ele está mesmo aqui em inserir. Inserir o que? Uma marca de água. Vamos procurar aqui. Não tem uma marca de água. Caixa, não. Ok, não está a inserir. Desenhar também não está. E está aqui no designer. Está aqui marca de água. Então clique em marca de água. E aqui nós temos esses exemplos de marcas de água, mas nós queremos personalizar.
Por quê? Porque aqui eu disse que os dizeres têm que ser ismo. Então clique. Então tu aqui vais selecionando exatamente o que tu queres. Então tu clicas aqui se não quiseres colocar uma marca de água. Então clica aqui se quiseres colocar uma marca de água em imagem. Mas não queremos imagem, mas nós queremos um texto. Então clique em marca de água em texto. Então o texto que deve aparecer aí é ismo. Então vou colocar aqui ismo e clique em OK. Ou clique em aplicar e clique em OK. Vou fechar. Está aqui ismo como marca de água que há de aparecer em todas as páginas que for já criado. Aí está. Então, a seguir diz o seguinte: insira um gráfico em coluna que tenha os seguintes dados: celeste, etc. Ok? Então vou inserir aqui um gráfico no fim. Aqui, gráfico. Ok. Este gráfico tem que conter esses dizeres. Então vou inserir aqui um gráfico em coluna e clico OK. Automaticamente vai abrir aqui uma outra aba que é do Excel. Então aqui a ideia é só inserir esses dados. Aqui onde vem série, aloque o nome completo, aliás, primeiro texto, segundo texto, trabalho e média. Então vou colocar aqui na série 1, primeiro texto, escrever aqui, primeiro texto e segundo texto. Se for já notar aqui na parte inferior também está a trocar. Então aqui vou colocar trabalho. Não sei se tem outro compartimento que é média. Então existe. Então se existe esse compartimento, há uma necessidade de aumentarmos aqui esta tabelinha aqui. Então para aumentar eu levo o meu mouse até esse pontinho, clico e arrasto para onde quero aumentar. Então vai ser assim. Então assim já aumentei mais uma tabelinha que vai ser média. Aumentei mais uma coluna. E aqui está, na categoria tu colocas os nomes que estão representados aqui, que é Celeste, Ana Maria e Beto. Então só vou colocar os primeiros nomes: Celeste, Ana Maria e Beto. Se vocês forem ver, esta última categoria aqui, ela não existe. Então o que eu vou fazer? Por quê? Porque eu só pedi 3 estudantes, enquanto aqui aparecem 4. Então uma necessidade de apagarmos esta última linha. Então como a gente faz? Aqui nesse pontinho, essa tabelinha, marquem e vão para cima. Assim. Então praticamente nós já tiramos estes. Já não vão fazer parte da nossa ou do nosso gráfico. Ok? Então vamos colocar aqui as notas. Aqui é 11.25. A seguir é 6. E por último é 4,75, que é o Beto. 4,75. Esta última categoria, se você quiser, é só apagar para não lhe confusionar. A seguir temos texto 2 aqui. 10, 11, 12. 10, 11, 12. Trabalho aqui temos 14, 13, 14. 14, 13, 14. E a média 12, 10, 12, 10 e por fim 7,5. Que não é necessário você gravar. Então feito isso, era só fechar. Só você fechar e aparecem aqui as notas. Então se você achar que é necessário colocar um título, coloque. Coloque aqui pauta. Isto aqui é opcional porque no Windows 7 ele não aparece automaticamente. Tu tens que inserir. Então está aqui o gráfico. Então feito isso, vamos para o último compartimento ou o último número, que é o índice
automático.